Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este momento de adoração ao Santíssimo. E aqui nós já começamos a nos preparar para recebermos em nosso meio Jesus sacramentado. Jesus é o nosso tudo, é a nossa vida. Ele quem nos fortalece no meio das situações difíceis da nossa vida. Vamos cantar, vamos acolher. Sejam bem-vindos também os que nos acompanham pelo nosso canal. Cantemos. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Cantemos juntos, vem, Espírito Santo, com teu poder, fluir em mim. Toda a igreja, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Mais uma vez, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nos
coloquemos agora diante de Jesus. Coloquemos nossa vida, os momentos bons e os momentos difíceis. Vamos ofertar tudo isso a Jesus. Que Ele transforme a nossa vida. Que Jesus recolha todo sentimento ruim que possa estar dentro do nosso coração. Vem, Senhor, purificando todos os espaços dentro de nós, nosso coração. Purifica nossa mente. Olha, Senhor, para aqueles que estão cansados, abatidos com o estresse da vida. Olha para aquele que está passando agora por alguma privação. Para aquele que está desempregado. Por aquele que não tem como suprir as carências da sua família, de alimentos, das necessidades básicas. Olha, Senhor, para o sofrimento daquela família que está se desfazendo. Olha, Senhor, para aqueles que neste momento estão pensando em tirar a própria vida, estão desesperados, angustiados, depressivos. Recupera, Senhor, neles o desejo de viver, a alegria de viver, os bons sentimentos. Aquele que está perdendo a fé, aquele que não está conseguindo mais comungar Jesus na Eucaristia, por aquelas pessoas que há muito tempo não se confessam. Vem, Senhor, no coração destas pessoas, renova o desejo de receber a sua misericórdia, a sua graça, que opera em cada um de nós, nos santificando. Olhai também, Senhor, para os que choram pela perda de alguém na sua família e que não conseguem o conforto espiritual. Conforta, Senhor, estes corações abatidos. Dai ânimo a quem perdeu. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vamos ouvir um trecho da palavra de Deus.
palavra, lâmpada para os meus pés. Está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. É aquela história que nós já conhecemos da viúva de Sarepta que alimentou o profeta Elias. Elias, o tesbita de Tesbe de Galaade, disse ao rei Acabe: pela vida do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, a não ser quando eu mandar. O Senhor dirigiu a palavra a Elias: saia daqui, dirija-se para o oriente e esconda-se junto ao córrego Carite, que fica a leste do Jordão. Você poderá beber água do córrego. Eu ordenei aos corvos que levem comida para você. Então Elias partiu e fez como o Senhor tinha mandado. Foi morar junto ao córrego Carite, a leste do Jordão. Os corvos lhe levavam pão de manhã e carne à tarde, e ele bebia água do córrego. Algum tempo depois o córrego secou, porque não tinha chovido na região. Então o Senhor dirigiu a palavra a Elias: levante-se, vá para Sarepta, que pertence à região de Sidônia, e fique morando aí. Porque eu ordenei a uma viúva que dê comida para você. Elias se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava recolhendo lenha. Elias a chamou e disse: por favor, traga-me um pouco de água no seu balde para eu beber. Quando a mulher já estava indo buscar água, Elias gritou para ela: traga-me também um pedaço de pão. Ela respondeu: pela vida do meu Senhor, o seu Deus, não tenho nenhum pão feito. Tenho apenas um pouco de farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa jarra. Estou ajuntando uns gravetos para preparar esse resto para mim e meu filho. Depois vamos comer e ficar esperando a morte. Mas Elias lhe disse: não tenha medo, vá e faça o que está dizendo. Mas primeiro prepare um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Só depois você prepara um pão para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a vasilha de farinha não ficará vazia, e a jarra de azeite não se esgotará, até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a terra. A mulher foi fazer o que Elias tinha mandado e comeram, tanto ele como também ela e o filho, durante muito tempo. A vasilha de farinha não se esvaziou e a jarra de azeite não se esgotou, como o Senhor tinha anunciado por meio de Elias. Depois disso ficou doente o filho dessa mulher, dona de casa, e a doença foi tão grave que ele acabou morrendo. Então ela disse a Elias: não quero nada com você, homem de Deus. Será que você veio à minha casa para lembrar minhas culpas e provocar a morte do meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Pegando o menino dos braços dela, Elias o levou até o quarto de cima, onde se achava hospedado, e o deitou sobre a sua própria cama. Depois chamou pelo Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, queres castigar até essa viúva que me hospeda, fazendo o filho dela morrer? Então Elias estendeu-se 3 vezes sobre o menino e invocou o Senhor. Ó Senhor meu Deus, faze que este menino ressuscite. O Senhor atendeu à súplica de Elias e o menino ressuscitou, tornando a viver. Elias pegou o menino, o desceu do quarto de cima e o entregou à mãe dele, dizendo: olhe, seu filho está vivo.
A mulher respondeu a Elias: agora sei que você é um homem de Deus e que de fato anuncia a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, quantas lições nós podemos tirar desta passagem bíblica da viúva de Sarepta, uma mulher que, mesmo no meio de uma situação difícil, uma crise, mas ela estava pronta para ajudar, para servir. Nós vamos entender isso. Nós vamos entender o motivo pelo qual Deus escolheu para alimentar o profeta Elias exatamente essa mulher. Mas, na verdade, quem mais precisava de um sustento era ela. Ela que precisava. E isso vai nos fazer compreender que, ainda que nós muitas vezes nos sintamos incapazes, você não vê uma saída, não tem o recurso necessário para executar aquilo que Deus lhe pede, mesmo assim Deus escolheu você. Em muitos momentos isso vai acontecer na nossa vida. Você não vê como fazer aquilo, mas Deus escolheu você para aquilo. Com todas as dificuldades que são apontadas na nossa mente. Mesmo que existam outras pessoas bem mais preparadas, com bem mais recursos, às vezes é assim, do nosso lado tem alguém que poderia ter sido escolhido no nosso lugar. Talvez uma vizinha daquela viúva. Na nossa vida é assim também, às vezes a gente pensa, poderia ter sido outra pessoa mais bem preparada do que eu. E o Senhor quer contar exatamente com quem nada tem. Ela só tinha um pouquinho de farinha e azeite para comer e esperar a morte chegar. Deus quer contar conosco, porque Ele nos conhece muito bem. E antes de falar nesta viúva, é bom falar um pouco também do profeta Elias, que era um homem chamado por Deus, né? Um mensageiro, numa época de muita situação difícil espiritualmente, as pessoas muito desencaminhadas, mais ou menos destruída, né? Um povo destruído, o povo de Israel, com as situações em ruínas, em destruição. E aí o profeta, com muita coragem, enfrenta os poderosos, o rei Acabe, enfrenta a esposa idólatra Jezabel. E ao enfrentar esse rei, Elias hoje começa dizendo no texto que não ia mais ter chuva naquele lugar. Por conta dessas situações todas, Deus mandou dizer que não vai mais ter chuva. Eu vou repetir só um trechinho. Elias, o tesbita dos moradores de Galaad, disse a Acabe que não haveria mais orvalho nem chuva. Ele estava profetizando por conta da maldade das pessoas. Depois veio uma outra palavra do Senhor, novamente pela boca do profeta Elias, ordenando que ele fosse para um outro lugar, córrego de Cárite. E ali é como se dissesse assim: eu quem vou lhe sustentar. Próprio Senhor. Só que aquele córrego secou.
como nós acabamos de ouvir, porque não havia muita chuva. E Deus mais uma vez falou para ele: levanta-te e vai até Sarepta. Ali eu ordenei uma mulher, uma viúva, que te sustente. Aqui a gente aprende que aquele Carite não é um lugar para que os profetas de Deus permaneçam. Ali era um lugar de passagem. Que ninguém queira ficar neste Carite. Mesmo que lá tenha água, corvos, como nós escutamos, um dia ele secará, diz o texto bíblico. E se ele secar, você tem que dar continuidade. O Senhor vai dizer: levanta-te, continua, eu ainda tenho muita coisa contigo. Fico pensando aqui quantas vezes na nossa vida o Carite secou. Quer dizer, se esgotaram algumas situações e foi preciso continuar caminhando, buscando coisas maiores. É como se o Senhor tivesse dito assim: aqui ficou tudo ruim na sua vida, mas eu ainda tenho coisas para você. Eu ainda tenho como lhe sustentar. Levanta-te, continua. E ele foi, com essa orientação divina. Elias se levantou e foi para Sarepta. Em Israel existiam muitas viúvas. Deus poderia ter procurado outra que tivesse mais condição. Certamente alguém pudesse pensar dessa forma. Mas procura exatamente aquela que nada tinha. Será que isso fala? Sem falar que ela era uma viúva estrangeira, era da Fenícia. Deus envia o profeta exatamente a essa mulher, que estava passando por uma privação na sua casa, financeira inclusive. Só tinha um punhado de farinha, um pouco de azeite. Era a sua última refeição. Estava prestes a isso. Ela e o seu filho. Imaginem. Estavam a esperar a morte chegar, porque não tinha mais nada. Aqui mais uma vez a gente aprende que Deus age de uma forma na nossa vida que nós nem compreendemos. Totalmente contrária à lógica humana. Quantas vezes Deus nos mostra no improvável que Ele pode. Que Ele derrama sua graça. Ninguém dizia que aquilo poderia acontecer e Ele providencia. É a providência divina. É a bênção de Deus que desce do céu. No meio daquela crise, uma fome que pegava, não é? Atormentava aquele povo pela falta de chuva. Podemos ver essa pobre viúva estrangeira experimentando que Deus cuida de nós. Deus tem cuidado com a vida dela. Ela experimentou a graça de Deus, a bênção de Deus, a providência de Deus na sua vida. No meio daquela crise, ela ainda tinha pelo menos um pouquinho para sobreviver. Pouca coisa. E isso é o cuidado de Deus, que não mede esforço, que não faz acepção de pessoas. Deus é assim. E de forma muito milagrosa, a providência divina supre tudo aquilo, para que a farinha e o azeite não chegassem a acabar.
alimentou todos eles. O profeta chegou naquela casa, Deus usou aquele profeta para completar a vontade de Deus na vida daquela mulher. É como quem salvou o local, salvou a família, através daquele homem de Deus. E essa viúva hoje da palavra, viúva de Sarepta, ela tem muito a nos ensinar. Mesmo no meio de uma crise, seja qual for essa crise, financeira ou não, ninguém deve murmurar. Ninguém deve ficar aí se lamentando pelos cantos. Isso não. Mesmo sabendo que o seu pouco não vai conseguir alimentar pela lógica humana. O seu pouco não vai suprir. Ainda assim, veja que essa mulher, ela tem muita esperança no cuidado de Deus. Ela saiu de casa, foi buscar gravetos para se alimentar. Isso mostra que essa mulher foi preparar uma refeição sem nem estar se lamentando porque seria a última. Ela teve força para se levantar e ir acender o fogo, buscar gravetos. Eu não sei se qualquer um de nós aqui, sabendo que teria a sua última refeição, teria essa disposição toda, essa confiança toda, sabendo que ali é o fim. Talvez nós não tivéssemos essa disposição, essa confiança, essa serenidade. Ela, sem nem saber, Deus já estava ali providenciando. E o milagre de fato aconteceu na vida daquela mulher. Por isso eu digo a você que hoje está aqui adorando Jesus, confie na providência divina. Não fique se questionando, murmurando, o porquê dessa provação, o porquê daquela provação na minha vida. Faça a sua parte. Não pare a sua caminhada, mas faça a sua parte. Siga em frente, porque no meio do caminho, o milagre de Deus, ele sempre acontece. Para quem quer continuar caminhando, é claro. Ao chegar na porta daquela cidade para apanhar os gravetos, para preparar a sua refeição, a sua última, ela encontrou o profeta Elias. Ela se encontra com ele. E o profeta primeiro lhe pede água, depois um pouco de comida. Como eu disse, Deus sempre terá uma forma de nos sustentar, mesmo em meio a uma crise. Essa viúva de Sarepta tinha um coração generoso, um coração obediente a Deus. Foi Deus que mandou, obedeço. Quer dizer, alguém que está pronta para servir, mesmo sendo o finalzinho da alimentação, mas ela obedeceu. Mesmo vivendo aqueles dias difíceis, aguardando a morte, ela ainda estava pronta para servir o próximo. Ela poderia ter se recusado a ir buscar água, mas ela não fez dessa forma. Ela poderia ter se recusado a dar a sua última refeição, mas ela não fez dessa forma. Será que você seria capaz de dar a sua última refeição para um desconhecido? Vale salientar, era um desconhecido.
como o nosso coração ainda é fechado para Deus e para o próximo. Já o coração dela não, aberto para servir. E ela toma a atitude de dar primeiro o alimento ao profeta, sua refeição. E por causa desta situação, ela recebe uma palavra profética que mudou tudo na vida dela e na vida do filho dela. A farinha da panela não se acabará e o azeite não faltará até o dia em que o Senhor der chuva novamente à terra. Uma palavra profética. Apesar de tanta dificuldade que ela estava passando, tanta pobreza, não é? Mas ela atendeu o pedido de Deus através do profeta, que veio acompanhado de uma promessa. Uma promessa. Como Deus é bom, Ele transforma, Ele faz aquilo que é pouco virar muito na nossa vida. Ele é sempre assim. Então, meus irmãos, para receber o milagre, uma lição aqui nós já entendemos. É preciso ser obediente à voz de Deus. É preciso ter um coração generoso, doado, entregue, gentil. Imagine se essa viúva lá de Sarepta não tivesse ajudado o profeta. Com certeza ela também não teria recebido a promessa, a graça do Senhor na sua vida. Quantas pessoas a gente percebe que tem tanta condição de ajudar o próximo, mas a ganância, a avareza, o egoísmo não deixa. Com o passar do tempo, dos dias, o filho da viúva veio a adoecer, a doença se agravou, como vimos, e ele morreu. E ela se desesperou e recorreu ao profeta, achando que a morte do seu filho haveria de ser um castigo. Só que ela não sabia de uma coisa, que Deus mais uma vez queria agir na vida dela. Deus mais uma vez queria derramar o seu poder naquela família. E foi quando Elias pegou nos braços aquele filho, levou para o seu quarto, deitou na cama e em voz alta clamou a Deus pela vida do filho daquela viúva. Diz o texto que o profeta Elias se deita por 3 vezes sobre ele. 3. Na Bíblia é a Trindade Santíssima. Ele clama ao próprio Deus. E o Senhor ouviu a voz de Elias. E o menino tornou a viver. Elias pegou o menino morto dos braços da mãe e depois entregou de volta com vida. Vejam o que é que Deus é capaz na nossa vida. Deus é Deus mesmo. Ele é providente. E hoje eu quero dizer isso a você que está aqui, você que está acompanhando também essa adoração. Quero dizer para a sua vida que aquilo que está sem vida, morto para você, Deus pode ressuscitar também. Deus pode devolver a alegria. Deus pode fazer com que você se levante. Elias insistiu 3 vezes rezando.
Quantas vezes na vida nós desistimos de rezar, ou rezamos pouco. Você pede uma vez, pede duas, para que aconteça aquele milagre na sua vida, para que as portas se abram, para que a saúde chegue, mas logo desiste de rezar, só porque Deus não lhe respondeu no seu momento, quando você fez sua primeira oração. E aí o profeta Elias nos ensina que o segredo é a insistência, é a perseverança. Então você precisa rezar sempre. Não marque tempo para o milagre acontecer. É Deus que vai realizar no tempo dele. Mas permaneça fazendo a sua parte. Orai sem cessar. Orai sem cessar, diz a palavra de Deus em uma outra passagem. Então, mãe, pai, irmãos, sobretudo para as mães e os pais, se o seu filho hoje está passando por uma situação difícil, nas drogas, acabado moralmente, destruído espiritualmente, reze, reze. Deus tem uma vida nova para ele, hoje. Mas é preciso rezar. Deus quer ressuscitar espiritualmente a sua casa, a sua vida. Essa é uma das grandes lições dessa palavra hoje. Uma outra grande lição que aprendemos com esse texto é que Deus também queria ensinar ao profeta Elias algo mais, mas isso serve também para nós. Quando o profeta Elias rezou a Deus para que não houvesse chuva, quando ele rezou para que não houvesse, não, para que houvesse, desculpem, ele foi atendido. Ele reza pedindo chuva e ele foi atendido. Mas para que Deus ressuscitasse o filho da viúva, ele chamou 3 vezes por Deus. Isso é Deus ensinando ao homem que quem tem a soberania é Ele, quem governa é Ele, é Deus. Então nós não temos do que nos gloriar, temos que pedir a Deus. Então o choro e a tristeza naquela casa da viúva transforma-se em alegria. E aqui a gente percebe o milagre de Deus. Mais uma vez. E aquela mulher disse ao profeta Elias: agora vejo que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Veja, foi como que uma confissão isso, né? Maior que aquele milagre do alimento anterior foi o milagre da vida. E essa mulher se preocupou mais com a vida do seu filho do que com o milagre da multiplicação do alimento. Hoje, infelizmente, muitos de nós, muitos cristãos, se preocupam mais com os bens terrenos do que com a salvação das almas ou da própria alma, da própria vida. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos ser agentes de milagres, né? Canais para o milagre acontecer. Vamos ser pessoas que conseguem levar vida para os que estão mortos espiritualmente. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos resgatou de alguma situação difícil.
Não se preocupe com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Se preocupe em ganhar almas para o Senhor, somente. O resto Ele cuida. Ele vai cuidando de nós e dos outros. Outra e última grande lição que aprendemos com esse profeta de hoje e com a viúva é quando ela diz: a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quantos em nosso meio usam a palavra de Deus para enganar? Não são poucos, não. Usam a palavra de Deus não para o bem. E aqui a gente percebe o quanto a palavra de Deus foi preciosa na boca do profeta Elias. Nós, cristãos, precisamos ter uma palavra que seja transformadora, não uma palavra falsa, uma palavra que engane. Nossa boca deveria proferir sempre aquilo que edifica, como filhos e filhas de Deus. E assim a gente pede, olhando para Jesus hoje, que o Senhor com sua palavra transforme a nossa casa, nos faça mais confiantes diante de muitas provações que nós passamos, como Ele fez com a viúva de Sarepta. Que o Senhor nos mande levantar, seja de qual for a situação, de qualquer dificuldade que estamos passando, que Ele nos mande levantar e seguir adiante. E que o Senhor providencie sempre na nossa vida aquilo que muitas vezes está tão difícil. Para Deus nada é impossível. São tantas Marias aqui, tantos Mateus, outros Bartimeus, outros até como Zaqueu, outros como a mulher do poço de Jacó, outros até pior a dizer: se quiseres podes, se quiseres podes dar-me nova vida, muda minha história, todo o meu viver. Se quiseres hoje, se quiseres hoje, terei nova vida, se essa água viva do teu peito eu beber. Me lembrava bem, hoje na pregação, na Santa Missa, o padre falou que tinha que se esvaziar de si. Essa mulher era desprendida dela. Então, o que o Senhor quer é que possamos nos esvaziarmos do nosso eu, de tudo que é nosso. Primeiro eu digo a você, meu irmão e minha irmã, que você tem que querer, porque Jesus jamais vai atrapalhar na tua vontade e na minha vontade, jamais. Primeiro tem que querer e depois agir, esvaziar de mim, para que eu possa viver como Jesus viveu, em função do próximo. É assim que deve ser. Eu creio que é assim que deve ser.
és aqui. Tantos Mateus, outros Bartimeus, outros até como Zaqueu, outros como a mulher do poço de Jacó, outros até pior a dizer. É você quem tem que dizer para ele: se quiseres, podes. Se quiseres, podes dar-me nova vida, muda a minha história, todo o meu viver. Olha para Jesus e do seu jeito, como você sabe se expressar com ele, falar com ele. Se queres, peça. Se você quer se esvaziar de si e jogar fora todo o orgulho, tudo que é seu, que atrapalha a sua vida para que você possa viver em função do outro, peça, entrega a ele. Toma, Jesus, toma isso atrapalha até demais, meu orgulho atrapalha demais, eu só quero viver em função do meu eu. E não é bem assim, Senhor. Se quiseres, podes. Se quiseres, podes dar-me nova vida, muda a minha história, todo o meu viver. Se quiseres hoje, se quiseres hoje, terei nova vida. Se essa água viva do teu peito eu beber. Essa água é grátis, minha gente. O Senhor está aqui na nossa presença. É Jesus eucarístico, vivo, corpo, sangue, alma e divindade. Só Ele pode mudar a nossa história e ninguém mais. Não adianta buscar em nenhuma amizade. Ninguém pode mudar a tua vida. Só Ele e ninguém mais. Se quiseres, podes. Se quiseres, podes dar-me nova vida, muda a minha história, todo o meu viver. Se quiseres hoje, se quiseres hoje, terei nova vida. Se essa água viva do teu peito eu beber. Vem, Senhor, dá-nos dessa água viva o teu Espírito Santo, Jesus. Vem, Senhor. Estamos aqui decididos, Senhor, por uma mudança, estarmos cada vez mais perto e próximos da tua graça e buscar, Jesus, a semelhança em ti. Porque Jesus disse, minha gente, na sua palavra, que eu, você, pode fazer o que Ele fez e ainda muito mais, em nome do meu Pai. Ele disse: só basta esvaziarmos de nós e buscarmos cada vez mais a tua palavra.
nos preparemos agora para recebermos a bênção. Você que está em casa, aqui na igreja, se puder ficar de joelhos, fica. Tão sublime, sacramento, adoremos nesse altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completa. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, da Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor os mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Meus passos guiará. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor do meu Senhor. Todos juntos, eu creio no amor. Eu creio Amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor do meu Senhor.